Olá, minha Gal, tudo bem com vocês? O meu nome é Mariana Letícia, mais conhecida como Flor, e esse é mais um vídeo da minha oficina Crochê Consciente. Essa oficina recebe o apoio da Lei Paulo Gustavo e da FUNCAP de Aracaju, Sergipe. Na aula de hoje, irei estar ensinando esse lindo vestido de crochê com base nos square, que é o que a gente está aprendendo, né, agora. E é um vestido que é simples, né? Demora um pouco de fazer, mas é prático demais, então vai ser muito divertido a confecção. Vamos conferir? Para essa confecção de hoje, eu vou estar utilizando 3 cores, tá? Vocês podem estar utilizando 2, 3, 4, 5, fazer todo coloridão ou apenas de uma cor só. Aí vai ficar a critério de vocês. Eu estou utilizando essa cor, que eu tô sem o novelo, e eu tô em dúvida se ele é um tom de laranja ou é o mostarda, da Anne. Esse verde cítrico, que é da Anne também. E essa linha daqui, que é uma linha que eu tô utilizando nova, que é a Verão, na cor bandeira. Essa linha daqui, ela é 50% algodão e 50% poliéster. Ela não é tão macia quanto uma Anne, uma Charme, mas comprei ela pra testar e tô gostando também de utilizar. Vou também estar utilizando a agulha 2,5, uma agulha de tapeçaria também, tesoura e fita métrica. E antes de começarmos mesmo a confeccionar, eu vou vir novamente para o meu desenho aqui. Deixa eu tentar explicar aqui pra vocês, tá? Tá meio que aparecendo aqui o verso que eu tentei fazer o desenho e deu super errado quando tentei fazer maior, para vocês entenderem melhor. Aqui vai ser a frente do trabalho e aqui as costas. Essa parte e essa, elas vão estar unidas, mas eu decidi separar para vocês entenderem melhor como é que vai ficar, né? Essa parte 1, 2 e 4 e a 6, 7 e 8, vocês podem ver que elas são iguais. Essa daqui vai ficar no centro das costas, aqui vai um seio, aqui outro, e aqui vai ficar na parte da barriga. E nas costas vai vir igual aqui esses 3 triângulos. Esses são os triângulos de encaixe no meio da cintura, tá? Então, eles daqui vai ser de transição para chegar nos das costas. Tecnicamente, eles vão ficar aqui. Unindo esse com esse. E agora sim, vamos dar início à nossa peça. Vamos iniciar primeiramente fazendo o square, que é o famoso quadradinho da vovó. E para quem tá acompanhando aqui minhas oficinas, tá vendo que eu tô agora focando mais no square, né? Fazer aí umas peças com square, que é onde eu tô mais me baseando nos meus trabalhos. Então, para fazer o square, a gente primeiro vai iniciar ou fazendo um anel mágico, que é como eu vou ensinar, ou vocês também podem estar fazendo 8 correntinhas e prendendo no início, tá? Mas eu vou ensinar da forma que eu faço. Pego o meu fio, que eu vou utilizar, deixo a ponta dele aqui entre as minhas mãos, e dou uma laçada com o fio que a gente vai usar aqui, né? Esse que tá na linha. Dou aqui uma volta na minha mão e deixo o fio que a gente vai utilizar aqui para trás. Venho com a minha agulha aqui por baixo. Pego e dou o meu nozinho aqui. Uma voltinha, né? Que é para não sair. E aqui eu já posso fazer 3 correntinhas. Essas 3 correntinhas vão simbolizar o primeiro ponto alto. Vou laçar aqui minha agulha e vou fazer aqui dentro desse círculo mais 2 pontos altos. Como eu falei, aqui a gente vai usar para puxar aos poucos, né? Para deixar o trabalho ou o círculo aqui menor, que vai facilitar a gente tecer. Fiz aqui 2 pontos altos, vou fazer mais um dentro desse círculo. E 2 correntes. Laço, volto novamente aqui para dentro e faço mais 3 pontos altos.
2 correntinhas, mais 3 pontos altos. Aqui o padrão é 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. E temos que repetir isso por 4 vezes. Fizemos 3, 2 correntinhas, mais 3 pontos altos aqui dentro desse círculo. Feito os 4, né? Três pontos altos separados por 2 correntinhas, a gente conta aqui, né? Pra ver se realmente temos 1, 2, 3, 4. Se já temos, a gente puxa aqui esse fio e vamos unir fazendo um ponto alto aqui, ou 2 correntinhas. Eu não gosto de fazer 2 correntinhas para unir e depois caminhar com ponto baixíssimo. Como é que eu faço aqui para já permanecer o ponto dentro desse espaço? Se é 2 correntinhas, eu fecho com um ponto alto. Eu conto aqui a minha terceira corrente. 1, 2 na terceira. Eu faço um ponto alto. É o mesmo que eu dar 2 correntinhas aqui dentro, só que já fica já dentro onde eu quero trabalhar a próxima volta. A próxima volta eu ainda vou permanecer com essa mesma cor. Então, vou fazer 3 correntes simbolizando o ponto alto, laço, e aqui dentro eu vou fazer meu primeiro leque. Vai ser composto de 3 pontos altos, 2 correntes de separação, laço, e vou fazer mais 3 pontos altos dentro desse mesmo espaço que a gente acabou de fazer, formando um leque. Fiz o meu primeiro leque, composto de 3 pontos altos, 2 correntinhas de separação, mais 3 pontos altos. Agora, eu vou fazer uma corrente de separação. Vou dar minha laçada e aqui dentro, onde temos aqui um leque, né, basicamente, a gente vai repetir aqui o que a gente fez nesse. 3 pontos altos. Duas correntes de separação, laço novamente, e aqui nesse mesmo espaço aqui, vamos fazer mais 3 pontos altos. Nesta carreira, a gente vai fazer somente leques. Quando eu falar leques, é sempre essa ponta do nosso trabalho. A gente tá criando as 4 pontas, né? Então, vai ser tudo dessa mesma forma para quem já quiser adiantar. Uma corrente de separação, laço, aqui nesse espaço, 3 pontos altos. Duas correntes e 3 pontos altos. E uma corrente de separação. E aqui eu vou fazer meu último leque. Toda vez tá desmanchando aqui, mas não tem problema. Depois ele para. Terminando aqui já nosso último lequinho. Vou fazer minha última corrente de separação. E aqui, vamos contar novamente, né? 1, 2 na terceira.
a gente vai fechar com um ponto baixíssimo. E aí, a gente fecha mesmo, que agora a gente vai trocar de cor. O nosso trabalho está ficando dessa forma. Agora, a gente vai cortar aqui essa linha. A gente pode fazer aqui uma corrente. E cortar aqui esse fio. E agora eu vou vir com a minha cor verde bandeira. Eu sempre escolho uma das pontas para inserir o meu novo fio. E aqui eu faço, já iniciando aqui a próxima, né? A gente sempre vai fazer, para vocês já entenderem como vai ficar. A gente sempre vai fazer leque sobre leque. Sempre que tiver essas pontas, a gente vai fazer leque. E aqui dentro, a gente vai fazer 3 pontos altos, tudo separado por uma correntinha. Então, se você já tem já seu design na sua cabeça do seu square, quiser adiantar algumas voltas, já pode ir fazendo, tá? O que que a gente vai fazer aqui? Vamos inserir dentro aqui do trabalho a nossa linha. Vamos pegar aqui o fio que a gente vai tecer o novo. E aqui eu vou inserir o fio para dentro e dar um nozinho aqui. Deixei aqui um pouco de fio para depois eu fazer meu arremate. E agora eu vou fazer mais 2 correntes, simbolizando aí o primeiro ponto alto. Dou minha laçada, então aqui já sabemos, se é leque, a gente vai fazer outro leque em cima desse. Fazemos mais 2 pontos altos, pois as 3 correntes aqui a gente já simboliza como um ponto alto. Duas correntes de separação e aqui mais 3 pontos altos. Lá dou uma corrente de separação. Aqui, nesse espaço, 3 pontos altos. Faço mais uma corrente de separação, dou minha laçada. Aqui onde tem um leque, vou fazer mais um leque. Faço 2 correntes de separação. E aqui dentro desse leque, ou dentro desse mesmo espaço, eu faço mais 3 pontos altos. Ficando assim. E eu vou seguir esse padrão por toda essa volta. Dessa mesma forma, agora aqui eu vou fazer uma corrente mais 3 pontos altos, uma corrente mais um leque, uma corrente 3 pontos altos, depois outro leque, depois uma corrente de separação, 3 pontos altos, e vou fechar aqui. Eu vou seguindo essa volta aqui, e quando chegarmos aqui, quando chegar aqui, eu vou voltar para fechar com vocês. Vim percorrendo aqui, né, como eu falei que ia fazer para vocês. Agora, terminei aqui meus últimos 3 pontos altos nesse espaço. Não fiz uma corrente, porque nessa finalização, como ainda eu vou continuar com essa linha, eu vou fazer meio ponto alto, contando na última corrente aqui. Tá vendo? Dou uma laçada e tiro todos, fazendo um meio ponto alto aqui dentro. E é como se eu já tivesse feito a minha correntinha. E ele também fica dentro aqui de onde eu quero trabalhar.
E nessa segunda volta, a gente vai repetir o processo. É sempre carreiras de repetição. Então, vou fazer mais essa aqui com vocês, tá? Fiz aqui minhas 3 correntes. Vou fazer mais 2 pontos altos aqui dentro. Uma corrente de separação e aqui, onde tem o meu leque, eu vou fazer outro leque. 3 pontos altos. Duas correntes de separação. E mais 3 pontos altos aqui nesse mesmo espaço. Mais um aqui. Faço uma corrente de separação e aqui nesse espaço, 3 pontos altos. Uma corrente de separação e mais 3 pontos altos aqui também nesse espaço. Uma corrente de separação e aqui nesse leque, outro leque. E assim, eu vou repetindo aqui, né, esse padrão por toda a minha volta. E o nosso trabalho, ele vai ficando dessa maneira. Aí eu vou explicar agora pra vocês também como é que... Deixa eu terminar aqui, né, que eu explico a quantidade de carreiras pra gente utilizar. Mas já queria dizer que agora a gente sempre vai estar repetindo esse padrão, gente. Não tem nem mais segredo. Onde tiver esses espaços aqui, né, entre 3 pontos altos e 3 pontos altos, a gente vai estar fazendo 3 pontos altos. E em cima de cada leque, a gente vai fazendo leque sobre leque. Qual a única diferença nas carreiras é que esses espaçozinhos aqui, eles vão aumentando, né, de acordo com o tempo. Então, no primeiro aqui que se formou, a gente fez 1. Nesse, a gente vai fazer 2. No próximo que a gente vai fazer, já vai ser 3. Tá vendo? E ele sempre vai crescendo. Então, não tem muito segredo. Onde tiver esse espaço aqui, a gente sempre vai fazer 3 pontos altos, separado por uma correntinha. E aqui, leque sobre leque, separando também sempre com uma correntinha para estar formando esses espaços aqui melhor, né? Eu vou aqui, né, repetir esse padrão. Quando chegar aqui, eu vou terminar junto com vocês para já trocar a linha novamente e explicar melhor sobre os tamanhos. Percorri aqui, né, minha volta. Fiz meus últimos 3 pontos altos aqui. Agora eu vou fazer uma corrente de separação, contar 1, 2, na terceira corrente. Vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Que já faço uma correntinha e já posso cortar esse fio. E o trabalho tá assim. Eu vou explicar agora algumas coisas. A primeira é que eu tô fazendo um tamanho G, GGG. Então, para o tamanho PP, eu acredito, não tenho certeza, pois tem que ver muito o busto da pessoa, depende bastante, né? Que 5 carreiras seja o suficiente, porque tem sempre uma que a gente vai finalizar aqui no nosso trabalho, tá? Então, 5 inicialmente. Para o tamanho P, eu acho que 6 seja suficiente. Para o tamanho M, 7. E aí, eu vou estar fazendo 8 carreiras, tá? Esse daqui é o meu square já pronto. Ele ficou com 21 centímetros.
Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 voltas aqui com ele. Eu fui seguindo, né, voltas e voltas aí. E esse foi o único que eu fiz com as 8 voltas. Vocês vão fazer 8 squares iguais, seguindo essa mesma sequência que eu falei para vocês. A única diferença é que vai ter mais interseções até chegar nestes leques. Vocês vão fazendo, sempre tomando cuidado para ficar quadrado. E quando chegar no final, a gente vai se encontrar juntos para montarmos. Então, pessoal, fiz 8 squares aqui, montei 7 para mostrar para vocês como é que a gente vai fazer o esquema de montagem, tá? E aqui tá o meu 8º, já todo pronto. Os restantes eu deixei para fazer junto com vocês. E agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer as uniões. Lembrando também que a peça fechada, ela vai ficar assim. Aqui, né, eu vou colocar o 8º, porque aqui vai estar a parte da frente e aqui a de trás. Esse que vai pra cá, fica aqui atrás, esse também. E essa peça é a que faz a união aí, né, entre a parte da frente e a de trás, fica nas laterais aqui. A peça vai ficar assim. A ideia dela é essa, certo? Agora a gente vai aprender a unir cada quadrado para fazer com que ela fique assim, toda unida. Para a união dos square, já peguei aqui o meu, que não finalizei. Vou finalizar aqui junto com vocês a minha última volta. Vou inserir aqui a minha última cor, dar o meu primeiro nozinho, fazer mais 2 correntinhas e fazer a sequência aqui normalmente, né? De 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos. Uma corrente de separação. E aqui eu vou fazer normalmente aqui, até chegar a essa parte, como a gente tem feito nas outras voltas. Cheguei aqui, onde temos mais uma ponta, né? Um leque. Vou fazer 3 pontos altos. Uma corrente de espaço. Vou vir aqui com o meu outro square, que já tá finalizado. Percebam que ele tem dois lados, né? Esse que a gente vem trabalhando e o de trás, onde tem as terminações e as linhas. Esse daqui também. Vamos pôr a parte de trás desse, unindo a parte de trás desse. E vamos trabalhar nele aqui. Já fiz aqui a minha corrente de separação. Venho nesse trabalho aqui de trás, insiro a minha agulha aqui dentro desse leque. Laço aqui, puxo o meu fio. E vou ficar aqui com duas laçadinhas ou 2 linhas na agulha. Laço novamente e faço um ponto baixo. Dou uma laçada e volto a fazer aqui os meus 3 pontos altos para finalizar o meu leque. Feito isso, a gente volta para esse aqui de trás, entra aqui nesse primeiro espaço
e fazemos um ponto alto. Um ponto baixo, desculpa. Laço meu fio na agulha, volto para esse daqui novamente da frente e venho aqui no próximo, que é o mesmo espaço, e faço 3 pontos altos. Percebam que o trabalho vai ficando assim. Feitos os 3 pontos altos, já volto aqui para o de trás. E aqui no próximo espaço, esse a gente já fez. No próximo, um ponto baixo. Laço minha linha na agulha, volto aqui pro trabalho da frente, pro square da frente, e faço meus 3 pontos altos. E assim a gente vai fazendo até o final. Laço, aqui no meu leque, eu vou fazer 3 pontos altos. Volto aqui para esse leque, um ponto baixo. Uma corrente de separação, laço, volto aqui nesse leque e vou terminar o meu leque fazendo 3 pontos altos. Espera aí só um minutinho, que eu esqueci de pegar um ponto aqui. Acontece. Deixa eu refazer aqui, que ele soltou. Fazer aqui bem rapidinho. Um ponto baixo, uma correntinha, vou terminar aqui o leque. Pronto. Ele ficou assim, unido bem certinho. E agora a gente já pode terminar aqui o nosso square, como a gente vem feito, né, em todas as voltas. Cheguei aqui no final, fiz meus 3 pontos altos, fazer aqui uma correntinha, e vou contar aqui na segunda corrente que eu fiz. Ops. E fazer meu ponto baixíssimo. Uma corrente, e aqui eu já posso arrematar esse fio. Agora, a gente vai fazer a próxima união. Eu virei aqui que é para vocês poderem ver melhor o lado. A gente vai fazer agora a união deste. Vamos começar da mesma forma, inserindo aqui
a minha linha. Vou fazer aqui uma parte do trabalho da mesma forma que a gente iniciou o outro. Eu vou só adiantar, tá? E a gente se encontra aqui, mas vou fazer a mesma coisa. Eu vou começar com um leque completo aqui, vim percorrendo, e aqui eu vou fazer apenas 3 pontos altos. E eu volto com vocês pra gente fazer a união. Feito o meu primeiro lado aqui do square, eu fiz aqui meus últimos 3 pontos altos dentro do leque. Agora eu vou fazer uma corrente de separação. Vou vir aqui no meu trabalho e vou virar a parte de trás novamente, para eu costurar todos do mesmo lado. E agora eu vou unir essa parte daqui, né, pra cá, ok? Então, virei aqui. Vou unir apenas nesse square também, certo? Fiz minha corrente de separação, venho nesse daqui, nesse square de trás, insiro a minha agulha, volto no primeiro square, tô com 2 laçadas, aqui na agulha, faço ponto baixo. Laço novamente minha agulha, volto pro primeiro square que a gente tá fazendo agora, e faço 3 pontos altos. Volto pra cá. Nesse primeiro espaço aqui, entre 3 pontos altos e 3 pontos altos, faço um ponto baixo. Laço novamente na minha agulha, a linha. Neste daqui, vou fazer 3 pontos altos. E assim, como a gente uniu o outro, a gente vai unindo este também, sem segredo. Da mesma forma. Chegando aqui no final, fazer meu último aqui ponto baixo nos espaços. Agora, eu entrei no leque. Neste daqui, vou fazer 3 pontos altos, o da frente. Pegar mais linha. Dois, 3 pontos altos. Agora, venho nesse leque aqui do que a gente tá unindo. E faço um ponto baixo no meio do leque. Faço uma corrente de separação, laço minha linha na agulha e termino este leque aqui do primeiro square. Uma corrente de separação e aqui eu vou terminar, né, novamente de fazer aqui a minha carreira com esta cor. Até o final. Eu vou terminar aqui e no final eu volto com vocês. Mas ele está ficando desta forma. Estou aqui agora com o meu próximo square. Já fiz essa primeira parte, né? Que a gente já fez juntos. Agora eu vou virar e vou fazer mais esse aqui junto com vocês. Meu trabalho tá aqui, a gente precisa de 8, né? Vamos dizer que esse é 1, 2, 3. Agora, a gente precisa fazer o quarto, o quinto, e depois a gente vai seguir emendando aí, segundo aquela explicação que eu dei, né? Tanto no desenho, quanto aqui com o painel esticado. Qualquer coisa, vocês podem voltar o vídeo. E aí, tá vendo, né, as fotos deles para vocês não se perderem na montagem. Mas agora eu vou montar aqui esse de cá. Então, estou aqui. Vou pegar ele aqui para vocês verem melhor.
Já fiz meus 3 pontos altos. Vou vir nele fazer um ponto baixo, uma corrente de separação e voltar aqui e completar o square. Volto aqui nesse square daqui de trás, ponto baixo. E assim como a gente já vem fazendo, a gente vai unir esse square dessa forma. Eu vou fazer aqui mais rapidinho, só para já explicar para vocês como é que a gente vai fazer a união mais uma vez ali, porque pode ter restado dúvidas. E aí, depois é só seguir esse passo a passo com todos, que não vai ter erro. Cheguei aqui no leque, vou fazer meus últimos 3 pontos altos para união. Vou vir aqui dentro desse próprio leque que a gente tá, no próprio square que a gente tá, né, trabalhando, e vim aqui no meio do leque, fazer um ponto baixo, uma corrente de separação, dou minha laçada, e vou terminar aqui o meu leque com os 3 pontos altos. Uma corrente de separação, e aqui a gente vai seguindo, fazendo normalmente. E vamos finalizar. E ele vai ficando assim. Voltando aqui pro trabalho, vou seguir aqui fazendo o meu square, vou fazer aqui minhas uniões e volto com vocês no último para informar como é que a gente vai finalizar ele e como é que vai ser, né, o passo a passo agora do próximo passo desse vestido. Então, no final aqui do 7, quando eu estiver unindo o 8º, né, eu venho com vocês para mostrar como é que vai ficar aqui a finalização. Voltei já com os meus square unidos. Fiz aqui uma dobra para entender melhor como é que tá ficando. E agora tá faltando o aqui do meio, que eu vou unir, né, uma parte à outra. E vou mostrar agora para vocês como é que a gente vai fazer essa união. Deixa eu pegar aqui minha linha. Tô aqui com o meu square. Vou sempre tomar cuidado de unir o fundo com o fundo, né? Por isso que eu já deixei minha peça para a parte de trás. Vou fazer aqui um lado do meu square, apenas uma parte. Cheguei aqui no final, percorri, né, como a gente vem feito. Já fiz já meus 3 pontos altos. Vou fazer uma correntinha. E agora percebam, já deixei o trabalho aqui dobrado e a gente vai unir um lado ao outro agora com um square, tá? Que é esse do meio. A gente tem que pegar e unir com esse square aqui, essa parte, e depois com essas duas laterais. Então, a gente vai pegar e vai unir daqui até aqui, certo? Eu vou pegar assim, para poder tecer. Já fiz aqui uma correntinha, vou vir aqui no square de trás e fazer um ponto baixo. Vou laçar minha agulha aqui dentro desse meio, fazer mais 3 pontos altos.
volto aqui pro de trás, e nesse square, vou fazer um ponto baixo. Volto para esse square daqui que a gente tá produzindo, 3 pontos altos. E assim eu vou seguindo, tecendo, como a gente já vem feito nas uniões. Ponto baixo, volto, 3 pontos altos. Vim tecendo aqui, unindo esse square, e já tô aqui dentro do meu leque com os meus 3 pontos altos, tá? Tomei cuidado para não tirar aqui dessa posição, pois a gente já vai unir já esse com esse agora, certo? Vou botar aqui para vocês verem melhor. Vamos unir esse com este daqui agora, ok? Então, tomei cuidado para não sair da posição. E a peça também está no sentido, não tá no verso, né? Tá no sentido correto. Aí, aqui, feitos os meus 3 pontos altos, eu vou fazer uma corrente. Vou pegar aqui esse square e vou unir, né? A última união aqui, fazendo um ponto baixo dentro do leque. Venho agora aqui no próximo square e faço também um ponto baixo. Deixa eu pegar ele aqui. Faço um ponto baixo. Dou uma laçada aqui na minha agulha e vou terminar onde a gente tá tecendo de fazer meus 3 pontos altos dentro do leque. Agora, venho pra cá. Venho pra cá pro square que a gente agora acabou de unir aqui, né? Que a gente agora vai fazer a união. E faço um ponto baixo. Dou uma laçada, venho aqui, 3 pontos altos. Volto aqui pro square, ponto baixo, laço, 3 pontos altos. Volto aqui, faço um ponto baixo, e assim a gente vai fazendo aquela união de sempre. A única diferença é que a gente agora uniu 2 juntos em vez de um, né? E assim a gente vai tecendo. Até chegar aqui no finalzinho, onde a gente também já vai unir. Fazer a última união. Chegando aqui no final, aqui, né? Nesse leque, vou fazer meus 3 pontos altos. Vou vir aqui, onde no square que a gente tá unindo, aqui no leque dele no meio, fazer um ponto baixo, uma correntinha de espaço, e vou retornar fazendo 3 pontos altos dentro do leque. E aqui agora a gente vai finalizar esse square,
trabalhando nele mesmo, né? A carreira com a cor verde. Fazer aqui com vocês até o final. E aqui, fazer minha corrente de separação e dar meu ponto baixíssimo na última correntinha aqui que a gente fez de início. Já arrematei ali o fio. E a nossa união ficou assim. Ai, ficou lindo. Agora eu vou medir aqui quantos centímetros ficou. Ficou medindo aí uns 44 a 45 centímetros, né? Dando aí para vestir de 90 a 110 de busto. A parte de cima agora está finalizada, né? Depois a gente vai fazer uns acabamentos, vamos fazer também as alças de amarração. E agora a gente vai fazer a parte do vestido. Eu tô virando aqui minha peça para ficar melhor para tecer. E agora vocês podem escolher umas das pontas para iniciar o trabalho. Eu vou iniciar pelos lados, né, por aqui, só por questão mesmo de visual na hora do acabamento. Vou pegar aqui minha linha laranja. E com a linha, eu vou inserir aqui num dos leques da ponta. Vou fazer um leque aqui dentro. Fiz 3 pontos altos, fazer 2 correntes. E 3 pontos altos. Uma corrente de separação, e aqui eu vou seguindo, fazendo, como a gente já vem feito, né, o padrão. Eu vou seguir até aqui, fazendo os 3 pontos altos separados por uma corrente. E aqui eu volto com vocês para mostrar como é que a gente vai fazer essa divisão aqui. Chegando aqui nesse ponto, entre um square e outro, eu vou fazer uma corrente de separação e veja que aqui a gente tem essa união, né? Entre 3 square. Eu vou fazer 3 pontos altos nesse square que a gente tá trabalhando, aqui no leque. E sem fazer correntinha nem nada, apenas laçando aqui a linha na agulha, eu vou pular esse square daqui e nesse eu faço mais 3 pontos altos.
Vai ficando assim. E aqui a gente vai seguindo normalmente, né? Fazendo o padrão de 3 pontos altos separados por uma correntinha. Chegando aqui na ponta, já tem aqui outro leque. A gente vai fazer leque sobre leque sempre. Uma corrente de separação, e aqui eu vou seguir, né, fazendo o padrão. Quando chegar aqui no meio novamente, eu volto com vocês. Novamente aqui eu tô entre um square e outro. Vou fazer aqui minha corrente de separação, e novamente aqui onde temos no square que a gente tá trabalhando o leque, vamos fazer 3 pontos altos. Laço, sem fazer corrente nem nada, eu venho no próximo square aqui. Não vou fazer aqui nesse square do meio, eu pulo ele, venho pro próximo aqui e faço 3 pontos altos também. E aqui eu vou seguindo, gente, o padrão todo vai ser esse, por essa carreira, tá? A gente vai, onde vocês verem que tem essa união aqui entre um e outro, vocês vão colocar 3 pontos altos e 3 pontos altos. E aqui a gente vai seguir, e onde tiver leque, é leque em cima de leque, tá? Eu vou terminar essa carreira. O trabalho, ele vai ficando assim. Eu vou terminar essa carreira e vou fazer outra igual a essa, tá? Inclusive aqui nessa união, né? A gente vai fazer dessa mesma forma. Quando chegar aqui entre 3 square, nesse ponto aqui mais específico, a gente vai fazer 3 pontos altos aqui, vamos pular, né? Esses dois, não vamos fazer aqui nesse meio, e sem nenhuma corrente, vamos fazer mais 3 pontos altos aqui, igualzinho. Sempre o padrão aqui nessa união vai ser a mesma, para que o trabalho não fique com babados. Então, vou fazer mais uma volta com essa mesma cor, e depois eu vou alterar a cor e também terá aumentos. Finalizei aqui essa parte, ele ficou assim, dessa forma. Agora que eu já tô aqui no meu último ponto, fiz meus 3 pontos altos e também a minha correntinha. E agora eu vou inserir aqui e fazer um ponto baixíssimo. Aqui eu já posso arrematar, cortar e depois arrematar esse fio. E agora a gente vai para a próxima carreira, que terá aumento, e eu vou explicar agora como é que a gente vai fazer. Tô aqui com a minha próxima cor, que vai ser o verde novamente. E agora eu vou iniciar aqui no leque, tá? Como todos os meus, estou iniciando no mesmo lugar. Então, vou inserir aqui, dar um nó corrediço e fazer mais 2 correntes para simbolizar o meu primeiro ponto alto. Aqui dentro desse leque, eu vou fazer normalmente um leque de 3 pontos altos, 2 correntes de separação e 3 pontos altos. Ficando assim. Vou fazer uma corrente de separação, laçar aqui minha agulha
E no próximo espaço aqui, depois do leque, onde a gente normalmente faria 3 pontos altos, eu vou fazer outro leque de 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. E ele vai ficar dessa forma. Vou fazer uma corrente de separação e aqui eu vou voltar, né, a fazer os 3 pontos altos, uma corrente de separação, 3 pontos altos. E vou seguir aqui como a gente já vem feito, né, igual a outra carreira. E quando chegar aqui, eu volto com vocês para explicar como é que a gente vai fazer o próximo aumento. Cheguei aqui, né, em um espaço antes do meu leque, já fiz aqui uma corrente aqui de separação, vou laçar e aqui eu vou fazer um leque. Uma corrente de separação, laço dentro do meu leque, outro leque. Uma corrente de separação, e aqui nesse espaço, depois do leque, outro leque. Uma corrente de separação, e aqui a gente vai seguir normalmente fazendo os 3 pontos altos separados por uma correntinha. A gente segue aqui fazendo. Então, eu vou seguir fazendo aqui esse padrão, tá? Sempre que for chegar num leque, a gente vai fazer 3 leques aqui, um em cima do leque em cada um dos pontos anteriores, né? Quando a gente fizer a carreira toda, que a gente voltar aqui, a gente vai ter que finalizar da mesma forma. Aqui vai faltar um leque. A gente vai vir aqui seguindo o padrão de 3 pontos altos separados por uma correntinha. Quando chegar aqui, a gente vai ter que fechar com leque para ficar igual ao que a gente tá fazendo, com 3 leques, certo? Eu vou fazer aqui minha carreira toda e chegando aqui, eu retorno para fechar junto com vocês. Chegando aqui no final, eu vou fazer aqui meu último ponto, né? Que vai ser um leque. Vou fazer aqui uma corrente. E aqui dentro, fazer um leque para finalizar. Uma corrente de separação. E vou unir aqui na minha terceira corrente. E já posso arrematar esse fio aqui. Ficou assim. Sempre que tiver a carreira de aumento, será feito dessa forma. Esses 3 leques aqui, tá? Na próxima, não vamos ter aumento. Então, o que é que a gente vai fazer para ajeitar aqui onde a gente fez aumento? É bem simples. Vou iniciar aqui nesse meu primeiro leque, o leque central, certo? Onde sempre tem um em cima do outro. Vou fazer normalmente esse primeiro leque.
Já também troquei a minha cor. Fazer normalmente aqui esse leque. E vou fazer também uma corrente de separação. No próximo leque aqui, não vamos fazer outro leque sobre leque. A gente vai laçar aqui, vamos fazer 3 pontos. Ops, perdão. Aqui, antes do outro leque, a gente faz aqui 3 pontos altos, né? Três pontos altos. E agora sim, nesse leque daqui, a gente não faz o leque, a gente faz 3 pontos altos também. Porque nessa volta aqui a gente não vai ter aumento. E ele vai ficar assim, normalmente. Vou seguir aqui fazendo meu padrão, né? Normal. Chegando aqui, eu volto para explicar mais uma vez, para não restar dúvidas, como é que vai ficar aqui essa parte. Aqui, novamente, me encontro onde tem os 3 leques. Vou fazer aqui minha corrente de separação. Neste primeiro leque, vou fazer 3 pontos altos. Normalmente. Uma corrente de separação. Nesse leque central, onde tem, né? Leque sobre leque. Faço o meu leque. Só que antes aqui, vamos fazer 3 pontos altos. Agora, fazemos um leque. Uma corrente de separação. Entre um leque e outro, nesse espaço, 3 pontos altos. Uma corrente de separação. E nesse último leque aqui, 3 pontos altos. Uma corrente de separação e a gente segue o padrão aqui. E o nosso trabalho vai ficando assim, gente. Então, só para explicar para vocês como é que a gente vai fazer aqui esses aumentos. Eu ainda não sei quantas carreiras eu vou fazer aqui no meu. Ele ainda tá bem no início, né? Então, eu vou seguir aqui fazendo carreiras, várias e várias, tá? E aqui vão ser duas carreiras sem aumento, seguindo esse padrão certinho que a gente já faz, e uma carreira com aumento, certo? Voltei com a peça bem mais adiantada, né? A gente havia começado aqui a fazer o aumento nessa volta, certo? Eu expliquei que eu haveria, né, de aumentar sempre em uma volta, passar 2 sem aumento nenhum, e nessa, né, na terceira, fazer o aumento. Então, eu fui fazendo o aumento sempre nessa carreira aqui verde, e deixando essas 2 cores aqui sem aumentar, tá? A gente começou nessa volta, então vou começar contando pelo primeiro aumento que a gente fez na peça, certo? Após esse aumento, não vamos contar com essa volta, eu fiz mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Finalizando aqui essa última carreira, carreira 15, com o meu último aumento, certo? E se vocês quiserem saber quantos aumentos, carreiras de aumento realmente eu fiz na peça, contando apenas as carreiras de aumento, eu comecei com 1, depois fiz 2, 3, 4, 5, 6, certo? A partir dessa daqui, né, que eu não tenho aumento,
Eu estou fazendo 1, 2, 3, 4, 5 e vou continuar aqui aumentando até onde eu acho necessário aqui para a minha altura. Vocês sempre podem também estar observando aí a peça, né? Vestindo ou medindo para saber quantos centímetros aí está dando de altura, para saber até onde vocês vão também, ok? No final aqui eu volto com vocês para a gente fazer a próxima parte da nossa peça, né? Que vai ser a parte das amarrações. Gente, voltei aqui após fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 voltas a partir desse ponto aqui. E no total aqui, em centímetros, contando nessa parte daqui, tá? Não na maior. Deu em torno de 59 a 60 centímetros. 60 centímetros ali, tá? E aqui, de largura, temos seus 45 centímetros, certo? Por isso que eu também terminei aqui de aumentar nessa volta daqui, na volta 19, porque senão a saia ia ficar muito grande, tá? Então, eu só aumentei aqui na altura, certo? E vocês também têm a opção de deixar ou mais curto ou mais longo. E agora, para a gente fazer essa última parte do nosso trabalho, que é esse acabamento daqui, vamos pegar em qualquer uma das pontas, vou pegar aqui nesse square, desse lado, certo? Você vai escolher a cor que você vai utilizar. Eu vou estar escolhendo essa cor verde escuro aqui. Vamos inserir aqui a agulha, amarrar o nó, deixando um fio para você depois arrematar, né? Vamos fazer mais 2 a 3 correntes. E nesse mesmo espaço aqui que a gente está trabalhando, vamos fazer mais 3 pontos altos. Opa. Tô aqui no meu segundo. Fazer agora o terceiro, formando aqui 4 pontos altos. Agora a gente vem aqui para esse espaço, fazemos um ponto baixo. Fazendo um ponto baixo, a gente vai fazer mais 2 correntes e vamos fazer 3 pontos altos, totalizando 4, certo? Vamos vir aqui no próximo espaço, fazer um ponto baixo, 2 correntes e novamente 3 pontos altos. A gente tá fazendo agora o ponto tombadinho, né? Para fazer essas voltinhas. Eu achei mais bonitinho aqui para fazer, né? Aqui agora no próximo, ponto baixo, 2 correntes, 3 pontos altos. E assim a gente vai fazendo até a ponta. E ele vai ficando assim. Fiz aqui meu último ponto, antes de chegar aqui nesse leque. E aqui nesse leque eu vou fazer apenas um ponto baixo. Vou laçar e aqui dentro desse ponto eu vou fazer 4 pontos altos. E colocar aqui. E aqui o meio vai ficar assim, certo? E em cada leque do meio a gente vai fazer a mesma coisa. E aqui a gente vai seguir o padrão. Fiz um ponto baixo, 2 correntinhas. E aqui eu vou fazer mais 3 pontos altos, totalizando os 4, né? E nesse meio aqui eu dou sempre um ponto baixo e sigo
o padrão. E assim eu vou fazendo até a gente chegar aqui para mostrar como é que vai ser feito. Aqui nesse leque, que eu já cheguei aqui, né, entre um square e outro, eu já fiz já um ponto baixo. Vou fazer aqui normalmente os 4 pontos altos. Feito isso, eu venho nesse próximo, não aqui no meio, nesse próximo aqui desse square, no meio do leque, faço meu ponto baixo, 2 correntes e vou seguindo o padrão. Vou no próximo, dou um ponto baixo, e aí a gente vai seguindo assim por toda a carreira, certo? Desse mesmo jeito, ele vai ficando dessa forma. Quando eu terminar, chegar aqui, eu volto para a gente dar continuidade na nossa peça. Percorri aqui, gente, por toda a volta, né, com os meus pontos tombados. E aqui eu me encontro já no meu último leque, né, no meu último pontinho também. E agora aqui eu apenas vou unir com esse leque daqui, né, como a gente já vem unindo as outras coisas, na última correntinha aqui do ponto, com um ponto baixíssimo. Dessa forma. E assim a gente já concluiu a nossa peça. Agora a gente vai para os acabamentos também, que é coisa simples. Primeiro, a alça. Para fazer essa alça, a gente vai estar trabalhando agora 3 pontos altos, certo? Os 3 pontos altos, eles vão ser trabalhados aqui nesse leque central do square, ok? Aqui. Vocês podem estar fazendo com 2 alcinhas apenas, se vocês estiverem fazendo um tamanho P ou um tamanho M, né? Pegando nessa, que é os últimos dos 4, e no primeiro, subindo uma, ou apenas aqui nesse meio daqui, né? Subindo as 2 correntes assim. Mas eu vou estar fazendo com 13, mostrando agora como é que a gente vai fazer. E tô fazendo isso por ser um tamanho G, né, gente? Por ser um tamanho G, ele vai precisar de mais sustento do que os outros tamanhos, certo? Mas aí fica a critério de vocês também, como vocês quiserem fazer essa finalização. Eu vou pegar aqui a linha, escolher a cor verde bandeira, vou inserir aqui e dar um nó corrediço nessa última aqui dos 4 pontos. Vou fazer 3 correntes nessa inicial, para dar altura no ponto. E nessa outra aqui, nesse ponto baixo, né, que é o próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto. Nesse outro aqui, que é o primeiro dos 4, que é o próximo ponto mesmo aqui depois do ponto baixo, eu vou dar também um ponto alto. Já vou aproveitar para puxar aqui minha linha para depois eu poder arrematar. Feito isso, vou virar aqui o trabalho, fazer 2 correntes aqui no meu primeiro ponto, ou um ponto baixo e uma corrente. No próximo ponto alto aqui de base, eu vou dar um ponto alto. Faço aqui meu ponto alto. E no próximo ponto aqui, que é o último, vocês podem estar pegando ou dentro da corrente, ou aqui no meio entre um e outro, no espaço aqui, né? Fazemos um ponto alto. Viro o trabalho, 2 correntes. Nesse próximo ponto, um ponto alto. E no próximo aqui, um ponto alto também. E ele vai ficando assim o trabalho. Eu vou estar fazendo isso, gente, por em torno de 35 a 40 pontos, certo? Em todas as extremidades, né? Para amarrar aqui
um lado ao outro. E isso permite também que a peça também se ajuste, né, ao corpo de quem tá, a pessoa que vai vesti-la. E aí eu vou continuando. Quando eu terminar aqui os meus 4 lados, né, com a mesma quantidade de pontos, eu volto com vocês para a gente fazer o último detalhezinho da nossa peça. Fiz aqui meu cordão com 37 pontos aqui, né, composto por 3 pontos altos em cada carreira. E ele ficou dessa forma. Vocês podem estar fazendo maior, né, ele, ou menor. Mas ele ficou assim, já fiz os 4. E agora, com a ajuda de uma agulha de tapeçaria, eu vou estar arrematando todos os meus fios. Vocês podem estar fazendo também com uma agulha de crochê. É só repetir o mesmo movimento, só que com a agulha. E depois é só cortar. Você vai fazer isso com todos os pontos soltos da peça. E depois a gente vai se encontrar para fazer a última parte, que é um fiozinho que a gente vai amarrar, né, na cintura aqui do nosso vestido. Para fazer esse cordão de amarrar na cintura, eu escolhi pegar uma agulha um pouco maior, a de número 3, porque eu vou trabalhar o fio triplo. Como é que eu trabalho o fio triplo? Esse é o fio que eu escolhi para fazer, também o verde escuro, né? Verde bandeira. Esse é o fio que a gente vai trabalhar. Eu pego ele, estico e pego na ponta do outro, divido em 2. E dessa ponta daqui, que é a ponta solta, puxo para cima e divido em 3. Aqui tá a ponta solta do meu trabalho e as outras 2 agulhas. Entenderam? Vou fazer novamente. Aqui tá o meu trabalho com a pontinha, né, solta. Vou puxar ela. Vou trazer aqui, dividir aqui em 2 a linha. E depois divido com mais uma. E onde tem a nossa ponta solta, a gente vai iniciar o nosso trabalho. E ele vai ser composto apenas de correntinhas. Vou dar aqui meu primeiro nó corrediço. E aí vou fazendo correntinhas até chegar ali na ponta, onde necessariamente a gente vai ter que colocar mais linha. Quando chegar nessa parte, a gente vai pegar o fio aqui e puxar para dar mais linha pra gente. E a gente vai seguir trabalhando, fazendo correntinhas. Eu vou fazer um cordão que eu nem sei os centímetros, ainda vou ver. Mas vocês façam em casa um cordão que fique confortável para passar na cintura e que também amarre, né? Faça um nozinho bonito. E aí vocês podem estar fazendo, medindo na própria peça em vocês, tá? Eu simplesmente vou fazer um cordão imenso de correntes. E ele vai ficando dessa forma. Terminando, vocês cortam, arrematam o fio e eu vou mostrar como é que fica no manequim essa peça. E assim tá o nosso vestido finalizado. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. E até o próximo vídeo.